O Ministério da Previdência divulgou o parecer 6, número 129 de 2026. Trata-se de uma consulta em relação à nova resolução a 5272, em relação aos limites estabelecidos no artigo 18, que é de concentração do patrimônio do RPPS em relação ao emissor. E a consulta se trata em relação aos fundos 100% títulos públicos. Os fundos enquadrados aí no artigo 7, inciso 1. O questionamento se deve ao limite de concentração. O artigo 18, inciso 1, ele estabelece que a concentração quando o emissor é o Tesouro Nacional, que é o caso dos títulos públicos, o RPPS pode ter aí até 100% do seu patrimônio alocado nesse tipo de emissor. Mas lá no seu inciso 4, ele estabelece que o limite de concentração em uma mesma classe de um fundo de investimentos não pode ser superior a 20% do patrimônio total do regime próprio. Então, o questionamento ele foi nesse sentido. Se um fundo que é de 100% títulos públicos, se ele sofre essa limitação de, no máximo, 20% do patrimônio total do regime próprio. O parecer do Ministério da Previdência, ele diz que não, porque o próprio artigo fala da exposição direta ou indireta a um determinado emissor. Então, se a exposição é indireta, ou seja, é através de um fundo de investimentos a um fator de risco cujo emissor é o Tesouro Nacional, que é o caso dos títulos públicos, ele vai ser enquadrado no inciso 1, que permite que até 100% do patrimônio esteja alocado. Ou seja, esse limite de 20% de concentração em uma mesma classe de um fundo de investimentos, ela não se aplica a fundos que são 100% títulos públicos. Esse parecer do Ministério da Previdência, ele já vinha em linha com outras interpretações, inclusive da resolução antiga, a 4963. Havia uma limitação semelhante. A única diferença é que lá a limitação era por fundo de investimentos. E agora a limitação é por classe de fundo de investimentos, tendo esse enquadramento aí em relação à resolução 75, que permite que o mesmo fundo tenha diferentes classes. Então, a única diferença foi essa. Mas já na outra resolução, o Ministério da Previdência também interpretava de que se o fundo fosse 100% títulos públicos, não havia essa limitação de 20% do patrimônio total do regime próprio. Então, o Ministério da Previdência ele mantém essa interpretação de quando o fundo ele está exposto ao risco apenas dos títulos públicos, não existe limitação dentro de um mesmo fundo de investimentos em relação ao patrimônio total do regime próprio. Então, esse parecer ele só vem corroborar essa linha de pensamento, vamos dizer assim, essa ideia do Ministério da Previdência em relação à concentração em um mesmo fundo de investimentos. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.